Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensa as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, na alegria do Senhor, nós nos reunimos para celebrarmos o mistério maior da nossa fé. Temos a graça de sermos alimentados pela palavra do Senhor. Nesse momento nos é dado essa palavra que nos ajuda a compreender de fato o apelo de Deus, para a nossa vida. À medida em que nós vamos nos aproximando da palavra e à medida em que nós vamos permitindo essa palavra entrar em nosso coração, nós vamos compreendendo melhor qual é o apelo de Deus para nós e o que Ele propõe como caminho de espiritualidade e seguimento para cada homem e cada mulher que se identifica com os valores do Evangelho. Nós estamos celebrando nesse domingo o 22º do tempo comum e atualizamos as leituras que foram proclamadas, aplicando-as em nossa vida. Aí nós vamos perceber o grande convite que o Senhor nos faz nessa noite, que é assumir de fato a nossa verdadeira missão. E nós assumimos essa missão quando nós entendemos que precisamos cultivar
os mesmos sentimentos que haviam no coração de Cristo. Se nós fôssemos traduzir o que significa de fato esse assumir a cruz, é exatamente isso: é permitir que a postura de Cristo, ela de fato apareça em nossa postura. E isso só é possível quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro, essa vida missionária autêntica, ela só pode acontecer à medida que de fato há um encontro pessoal com Jesus. E nós vamos nos identificando com essa proposta do Evangelho. É esse render-se inteiramente a Ele, como nós escutamos hoje na primeira leitura, do livro do profeta Jeremias. É essa identificação que precisa acontecer na nossa relação com o Senhor, é nos deixar seduzir por Ele. Os resultados, na verdade, de uma vida cristã, ela depende muito dessa identificação, desse deixar-nos seduzir, porque se isso não acontece, nós vamos ficar apenas na periferia do segmento, mas nós não vamos adentrar naquilo que o Senhor pede de nós. Não vai acontecer de fato esse assumir a cruz, esse se render de fato ao apelo maior que Ele nos faz. Quando nós escutamos hoje esse grande testemunho na primeira leitura do profeta Jeremias, isso deve ser provocativo para nós no caminho do Senhor. O profeta Jeremias testemunha essa graça de ter tido um encontro, e esse encontro foi transformador. E por mais que o profeta quisesse se fechar para essa realidade, ele não conseguia, porque algo era muito maior, como ele mesmo testemunha na primeira leitura. Por mais que eu não quisesse falar das coisas de Deus, havia dentro de mim um fogo que me consumia inteiramente. E quando nós escutamos esse testemunho, é exatamente isso que Deus pede de cada um de nós, que de fato a nossa experiência com Ele seja concreta a ponto de nos rendermos e de nos deixar seduzir inteiramente por Ele. E aí nós vamos entender isso de uma maneira muito concreta quando Jesus hoje no Evangelho nos aponta qual é o caminho. Aquele que quer ganhar a sua vida deve ter a coragem de perder. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. É uma identificação total, é uma identidade com os mesmos sentimentos do coração de Cristo. E hoje, celebrando a Eucaristia e recebendo essa palavra, o Senhor está nos convocando mesmo a de fato assumir a nossa cruz, ou nos fazer também esse questionamento: de que maneira nós estamos vivendo a nossa relação com Jesus, de que maneira nós estamos trazendo para nós os valores do Evangelho, de que maneira a vida de Cristo se manifesta em nossa vida. Eu sou capaz de revelar Cristo na minha vida? Cristo tem aparecido nas minhas posturas, nos diversos lugares onde eu estou inserido? De que maneira eu tenho revelado Jesus Cristo na minha comunidade? Ou de que maneira eu tenho vivido a minha fé dentro da comunidade? É esse grande convite que o Senhor nos faz nessa noite, porque se nós não tivermos cuidado, nós ficamos apenas na fantasia do Evangelho, e acaba se tornando a própria palavra uma expressão de chavão para nós, mas quando nós olhamos para a nossa vida, nós não revelamos nada de Cristo. Eu tenho assumido a cruz, eu tenho me identificado com a cruz, porque essa identidade, ela acontece quando eu me identifico com a missão de Jesus Cristo. Então nós somos convidados, a testemunhar isso com a nossa própria vida, porque o resultado do nosso trabalho de evangelização depende muito de como nós nos relacionamos com Cristo. Depende muito da maneira como é real os valores do Evangelho dentro de nós, porque senão nós paramos apenas nos discursos, nós paramos apenas nas pregações, e é preciso muito mais do que isso. É muito claro hoje, quando nós escutamos na palavra, é necessário que de fato aconteça uma experiência profunda, e eu me identifique com a vida de Cristo.
Nós não conseguimos chegar no coração das pessoas se nós ficamos apenas na reprodução de palavras. Se nós ficamos apenas dizendo palavras para as pessoas, pode até parecer que os nossos discursos sejam bonitos, mas precisa ser muito mais do que bonito. Eles precisam ser verdadeiro. E quando é que um discurso é verdadeiro? Quando nós vivemos aquilo que de fato nós ensinamos para as pessoas. Então o convite hoje na palavra é assumir a cruz. Você tem assumido a cruz no seu dia a dia? Você tem revelado Jesus Cristo com sua própria vida? Aonde você está inserido, no trabalho, na família, na comunidade, no exercício da tua missão dentro da comunidade? Nós temos revelado Cristo dentro da nossa comunidade? Ou nós estamos apenas na periferia? Nós estamos apenas na superficialidade da nossa fé? Nós temos coragem ou nós temos disponibilidade de sofrer por causa do Evangelho de Jesus Cristo? Nós temos a coragem de entregar a nossa vida por causa do reino de Deus? Eu tenho a coragem de me desgastar por causa da palavra de Deus? Isso é importante nós nos perguntarmos e trazer também para a nossa vida. Daí depende muito a qualidade do nosso ser discípulo de Jesus. A qualidade do nosso ser discípulo está na nossa postura, está na nossa postura na comunidade. A qualidade do nosso ser discípulo não está apenas na quantidade de coisas que nós fazemos ou nos muitos discursos que nós pronunciamos, mas a qualidade do nosso ser discípulo, ela está na intimidade que eu tenho com Jesus. E essa intimidade, ela gera sinceridade e ela gera fidelidade. A missão ou a mensagem da palavra para nós nesta noite de domingo é exatamente essa, de maneira direta e de maneira clara. Nós somos convidados mesmo a assumir Jesus Cristo em nossa vida e testemunhá-lo com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.